Ao longo da história, as perturbações da mente foram vistas de diferentes formas. Se casos de ansiedade, depressão, problemas do sono, dependências e compulsões sempre existiram, hoje, diante do fenômeno da pandemia e aumento exponencial destes transtornos mentais, como interpretá-los e compreendê-los? Transtornadamente. Uma visão da psiquiatria. Tema desta série do Café Filosófico. Em que implica tornar-se dependente, seja de uma substância ou de um hábito? Quais os riscos que corremos ao fazer uso contínuo de algo? O quanto a determinação social e legal de que uma droga é lícita ou não pode influenciar no seu consumo? Há quem defenda a flexibilização de leis, numa ideia de que algumas drogas não são tão prejudiciais em comparação a outras. Mas há também quem discorde dessa posição. Entre esses últimos estão os médicos, principalmente os psiquiatras, que em seus consultórios têm que lidar com as consequências problemáticas que as drogas trazem. Um cenário que vem se agravando cada vez mais. Professor Marco Bessa, uma honra recebê-lo aqui no Café Filosófico. A minha pergunta é sobre o uso recreativo de maconha. De um lado, nós temos países como a Islândia e a Nova Zelândia, com proibições muito rigorosas, e de outro lado, a experiência de países como Holanda, Portugal e Uruguai, que liberalizaram o uso recreativo de maconha. Essa discussão de tempo em tempo volta ao Brasil e aqui parece que temos que inventar a roda, sempre discutindo a partir do zero. Então a minha pergunta é, a partir da experiência desses países, o que pensar sobre liberalização de maconha? O que acontece quando o uso recreativo dessa droga é aprovado? Boa noite, Nori. Muito obrigado novamente pelo convite. Eu acredito o seguinte, Nori, aqui no Brasil nós temos algumas características. Nós temos as leis que não pegam, que vão se refletir na baixa fiscalização à venda de tabaco e álcool. Nós sabemos que os adolescentes aqui no Brasil têm acesso fácil ao álcool e tabaco sem fiscalização, apesar de existir uma lei que proíbe a venda a menores de 18 anos. Venda e consumo de álcool nos postos de gasolina, numa associação estapafúrdia, né, genial. Em relação a essa questão da legalização das drogas, eu acredito que isso pode levantar uma outra característica que nós temos no Brasil, que é uma ideia de que a gente pode resolver tudo por decreto, não é? Que basta nós escrevermos um decreto, publicarmos um decreto, que todas as condições relacionadas, todos os problemas desaparecem. Vale a pena nós observarmos, nós aprendemos com a experiência desses países que, como você comentou, os Estados Unidos, o Canadá e o Uruguai, que estão legalizando, estão regularizando o consumo de maconha, mas são formas muito diferentes, são modelos muito diferentes. O Uruguai, por exemplo, tem uma forma de comercialização da maconha, da cannabis, que é uma forma controlada pelo Estado. Quem controla a venda de maconha é estatal. Então, é uma forma muito diferente, por exemplo, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, quem é liberado para o mercado, né? Os Estados Unidos vivem uma condição que acho que em psicologia a gente chama do duplo comando, né? O double bound. Eles falam uma coisa de um lado e fazem outra por outro lado, né? Nós temos lá nos Estados Unidos uma lei federal que é contra a legalização das drogas, mas que ao mesmo tempo os sucessivos governos federais não têm feito absolutamente nada para combater a legalização da maconha e que numa estratégia muito inteligente, como lá os estados têm condições de autonomia diferentes aqui do Brasil, os estados lá podem criar a legislação, então os estados estão legalizando o consumo primeiro de uma estratégia legalizando como uso medicinal, depois para o uso recreacional e depois para a forma liberada de consumo de qualquer forma. Então, a experiência dos Estados Unidos é diferente do Uruguai. Claro que nós temos que também pensar
na diferença geográfica, na diferença de poderio econômico, de porte do país. Os Estados Unidos é um dos países maiores do mundo, o Uruguai é um dos menores do mundo, uma região aqui no fim do mundo, né, no sul da América do Sul. Então, ou como nós temos na Holanda, onde há uma liberalização do consumo de maconha que pode ser consumido nos cafés, mas então o que se sabe dessas experiências, Neuri, o que se publicou é que dois fenômenos muito importantes que acontecem, a exemplo do que aconteceu no tabaco. Aliás, se nós quisermos ter uma ideia do que vai acontecer com a legalização da maconha, é estudar a evolução do consumo do tabaco. Então, o primeiro ponto é uma diminuição do preço da maconha, que vai, claro, evidentemente estimular o consumo, porque à medida que as mercadorias ficam mais baratas, é uma estratégia para aumentar o consumo. E o segundo ponto, que é o aumento da concentração do THC, ou seja, do princípio ativo da maconha, e que vai provocar todos os problemas mais graves do ponto de vista psiquiátrico. Sabemos que a maconha há milhares de anos já era conhecida, já havia sido utilizada como medicamento, mas agora se procura criar essa imagem positiva da maconha como sendo exclusivamente medicamentosa e depois recreacional, mas não se fala e criando uma imagem que é mentirosa. A maconha não é uma substância puramente medicamentosa, é uma substância que pode provocar problemas graves do ponto de vista psiquiátrico. As pessoas vulneráveis podem desenvolver transtornos psicóticos, pode desenvolver esquizofrenia, pode-se criar a condição de dependência da maconha. Assim, no Uruguai também uma outra constatação foi que aumentou o número de acidentes de automóvel relacionados ao consumo, ao dirigir sob efeito do consumo da maconha. No Canadá isso também aconteceu. Nos Estados Unidos tem havido relatos de aumento de frequência aos pronto-atendimentos de pessoas intoxicadas por maconha, com uma síndrome com muito vômito, crianças que se intoxicam acidentalmente comendo bolacha, comendo bolo formado pela maconha. A Nova Zelândia, o ano passado, por uma votação, foi contra a legalização da maconha, e num decreto muito recente, a Nova Zelândia tomou uma medida muito ousada, do meu ponto de vista, que é proibição da venda de tabaco para a geração nascida agora, posteriormente a 2004, com o projeto do tabaco ser totalmente proibido em 2025. Então, na contramão de toda a discussão que nós temos visto em relação à campanha de legalização da droga. E um outro exemplo também é a da Islândia, que é um país que há mais de 20 anos, a partir dos trabalhos de um psicólogo chamado Harvey Milkman, organizou um projeto de saúde pública, onde envolveu toda a sociedade, no sentido de estimular os jovens a terem atividades onde eles pudessem obter satisfação, realização, prazer em atividades distantes das drogas. Então, eles criaram um projeto onde as crianças e os adolescentes ficam período integral na escola, onde eles têm acesso ao que eles quiserem fazer, seja em termos de esporte, seja em termos de estudo de línguas, de atividades culturais, dança, laboratórios, pesquisa científica. Eles precisam participar desse contraturno em atividades prazerosas. Os pais são obrigados a participar dos grupos, dos clubes de pais e mestres das escolas, no sentido de terem uma integração com a escola, de saber o que acontece na escola, de incentivarem, valorizarem a participação na escola, e com isso a Islândia tem conseguido uma mudança dramática no consumo de álcool, proibiram a publicidade do tabaco, proibiram a publicidade do álcool e conseguiram reduzir dramaticamente do final dos anos 90 para agora, tanto o consumo de álcool, de tabaco, quanto de heroína e das outras drogas, e de maconha também, de uma forma muito significativa, muito expressiva. E um outro exemplo histórico que nós temos também, que vale a pena se pensar, que é da própria China, que
que tinha uma relação problemática com o império, de dominação do Império Inglês, que obrigava a China a receber o ópio, levando a um gravíssimo problema populacional de um número excessivo de pessoas que consumiam ópio, e que a China, apesar de ser um dos maiores países do mundo, ter das maiores populações do mundo, ali muito próximo da Índia, conseguiu controlar o consumo do ópio. No Brasil, se nós legalizarmos as substâncias de modo geral, pelos dados empíricos que nós temos da péssima fiscalização em relação ao tabaco e em relação ao álcool, provavelmente nós vamos ter um aumento do consumo dessas substâncias pelos dados empíricos, simplesmente pelos dados empíricos. Então, isso nós temos que levar em consideração, e se nós pensarmos que o álcool e o tabaco têm um impacto brutal em termos de saúde pública, os dados do INCA de 2017 mostram que os custos sociais gastos pelo SUS em tratamento das consequências do uso do tabaco é em torno de 45 milhões de reais, e o uso os tratamentos para o consumo de álcool é em torno de 8 bilhões de dólares. Então dá para a gente imaginar qual que poderia ser o impacto se nós tivermos um consumo aumentado dessas substâncias no Brasil do ponto de vista de saúde pública. No próximo bloco... A publicidade não faz apenas a propaganda da cerveja, ela passa uma mensagem mais sutil e mais perniciosa, que é a ideia que se nós não utilizarmos um tipo de droga, nós não conseguimos ter diversão. Durante este momento tão difícil para o mundo, muitas pessoas podem ter recorrido a certas substâncias para se acalmar, ajudar a dormir, a relaxar, buscando uma sensação de desligamento dos problemas. Mas a solução encontrada a curto prazo pode se tornar um sério problema a médio e longo prazo. Independente de qual foi o motivo da busca, fato é que houve um aumento considerável, principalmente com a pandemia, no consumo de substâncias psicoativas, ou seja, aquelas que agem no cérebro e alteram as sensações, o estado emocional e o nível de consciência. Olá, Marco. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre particularidades do uso de substâncias psicoativas por mulheres. Nós temos observado aqui no Ambulatório de Substâncias Psicoativas do Hospital de Clínicas da Unicamp, que eu coordeno, um aumento expressivo no número de mulheres que buscam por tratamento. E, em função disso, estruturamos alguns grupos específicos para elas, principalmente para mulheres gestantes, usuárias de substância, para tentar lidar com questões que são muito próprias relacionadas ao gênero. E observamos ainda que durante a pandemia esse número aumentou ainda mais, embora o número de homens em tratamento permaneça sendo maior, proporcionalmente o número de mulheres subiu de uma forma bastante significativa. E o que elas nos relatam é, primeiro, uma dificuldade em considerar a possibilidade de tratamento, inclusive por questões de julgamento moral, do estigma com relação ao uso de substâncias, que já é importante entre homens, mais importante ainda entre mulheres. E por vezes, quando elas acessam um serviço, às vezes uma dificuldade de se adaptar a um serviço que foi historicamente desenhado para homens. Então eu gostaria que você comentasse um pouco sobre esses aspectos do uso problemático, principalmente da dependência entre mulheres e relacionados às particularidades do tratamento, essas diferenças de gênero que precisam ser consideradas no cuidado. Obrigada. Obrigado, Renata. Parabéns pelo seu trabalho aí no HC da Unicamp. Essa questão é muito importante porque de modo geral, nós sabemos que não existe um tratamento psicoterápico, um tratamento voltado ao tratamento das dependências de modo geral, que funcione para todas as pessoas.
Essa distinção entre sexos ela é bastante importante porque a forma de consumo das substâncias varia também em relação à questão sexual. Além das mulheres, a população LGTB também tem uma associação muito forte com o uso de substâncias. Também é importante a forma de tratamento mais particularizado para essa população. Em relação às mulheres, o que nós sabemos, né, como você sabe, que primeiro houve uma mudança, e está ocorrendo uma mudança no padrão de consumo de substâncias das mulheres desde o século passado. Primeiro, a partir da Segunda Guerra Mundial, quando as mulheres passaram a trabalhar, elas penetraram o mercado de trabalho, então mudando o seu papel social, a sua condição social, as mulheres desenvolvem um tipo de comportamento de hábitos mais masculinos e a publicidade foi voltada para esse público. Elas são pelo menos um pouco mais da metade da população, então é um mercado consumidor muito interessante. John Watson utilizou a publicidade voltada ao público feminino. E mais tarde, no século, mais para o final do século passado, a indústria do álcool também, numa estratégia para aumentar a base de consumidores, voltou-se para as mulheres, desenvolvendo então uma bebida mais adequada ao paladar feminino, que era de menor teor alcoólico e mais adocicada, que foram as bebidas ice. E as publicidades eram muito agressivas, né, mostrando meninas vestidas de uma maneira muito agressiva, com roupas de couro, piercing, metal, cabelo pintado, segurando uma garrafa de bebida ice, dizendo assim, antes do Obama, né, sim, você pode. Né? Então, dando a ideia de que consumir drogas, consumir álcool, consumir tabaco era uma forma de conquista social, né? Numa inversão ideológica, né? De como se absorver os maus hábitos masculinos fosse uma forma de conquista. E hoje as mulheres consomem muito álcool, né? As mulheres... As meninas, principalmente as jovens, consomem muita bebida alcoólica, consomem também, ainda não alcançaram o padrão masculino, mas rapidamente se aproximam. E isso precisa ser identificado em estratégias principalmente de prevenção e de tratamento. E o que nós observamos nesse período da pandemia, que é uma acentuação do consumo dos benzodiazepínicos. Historicamente, epidemiologicamente, nós sabemos que as mulheres consomem mais os benzodiazepínicos, os calmantes, diazepam, o clonazepam, o prazolam, e nesse período da pandemia, pela sobrecarga muitas vezes do se trabalhar em casa e ter que dar conta do trabalho doméstico, cuidar dos filhos que não estão indo à escola, cuidar de toda a rotina sobrecarregadas, muitas mulheres têm recorrido tanto aos benzodiazepínicos. Uma pesquisa da Drug Survey identificou um aumento em torno de 36%, de 40% do consumo de benzodiazepínicos, se não me engano, aqui no Brasil nesse período da pandemia. E um outro dado também preocupante, um aumento de 36% do consumo de opiáceos. Então, essa é uma condição bastante preocupante. Então, é isso, as mulheres estão consumindo mais substâncias, nesse período da pandemia, com mais intensidade, também consumindo mais bebida alcoólica. Daqui a algum tempo nós vamos ter mais dados de pesquisas mundiais, e particularmente aqui no Brasil, para poder saber o impacto epidemiológico, mas através dessas amostras naturalísticas de ambulatório, de consultório, nós identificamos que tem sido aumentado o consumo entre as mulheres. O Leonardo Brandão está te perguntando, sabendo que as drogas nos trazem felicidade e tristeza ao mesmo tempo, como fazer a recuperação do viciado quando a droga é a única forma de encontrar a felicidade? Eu acho que a resposta está embutida na própria pergunta. Obrigado por essa questão, que ela é bastante importante. Está embutida no seguinte, que o problema é quando a droga, quando a substância se transforma na única fonte de felicidade, na única fonte de prazer, e muitas vezes não é nem mais fonte de prazer, nem de
nem de felicidade. A pessoa, nos casos mais graves, consome a droga, consome a substância, ela nem tem mais a sensação agradável, mas é simplesmente para retirar aquele consumo, aquela sensação desagradável da falta da substância. Por exemplo, a irritação, a impaciência, a inquietude que a abstinência do tabaco provoca, ou aqueles sintomas mais relacionados a sintomas físicos do álcool, como o tremor, a transpiração, ânsia de vômito. Então, a estratégia não é uma estratégia simples, é uma estratégia complexa, porque nós precisamos de uma estrutura de tratamento global. Não é só medicamento, não é só a terapia individual, não é só a terapia grupal, nós precisaríamos de uma condição onde as pessoas tivessem acesso à terapia familiar, onde elas pudessem, num processo de recuperação, redescobrirem outras formas de satisfação e de prazer no trabalho, no lazer, na cultura, na atividade religiosa, na atividade do voluntário, do trabalho. Então é um processo lento, um processo delicado, mas que é possível. Mas a estratégia é exatamente essa, é tentar tirar a pessoa daquele buraco negro onde a pessoa fica presa a essa condição única. No uso da língua portuguesa, nós tendemos a usar o termo dependência para descrever o transtorno psiquiátrico mais grave pelo uso de substâncias. E na língua inglesa, a palavra utilizada é addiction, que é um termo, etimologicamente, tem origem no latim, em Roma, na Roma Antiga, e que expressava a relação que a pessoa que perdia todos os seus bens, perdia todas as suas posses e ficava devedora de um outro, se tornando escravo dessa pessoa. O indivíduo está escravo da condição onde ele não consegue nenhuma outra forma de prazer, nenhuma outra forma de satisfação. A vida dele gira em torno de conseguir a substância. Isso nós vemos aí nas ruas das grandes cidades, mesmo das pequenas cidades no Brasil, aquele grupo de pessoas que muitas vezes estão vivendo na rua, que dormem mal, que se alimentam mal, mas que buscam ainda o álcool, que buscam o crack, que são as condições mais graves de dependência que nós temos no Brasil. Felizmente, no Brasil, nós não temos as drogas, pelo menos epidemiologicamente, com impacto muito grande, como os opiáceos, como a heroína, que é utilizada nos Estados Unidos, países asiáticos, na Europa. Mas todos vivem esse mesmo fenômeno, essa prisão pelo uso de substância. E a estratégia, o grande desafio é esse, é ajudar a pessoa a redescobrir outras formas de prazer, outras formas de lazer e de realização. Por isso que a prevenção é muito importante no sentido de oferecer já ao jovem, oferecer ao adolescente, mesmo à criança, estratégias de realização, de diversão e de realização pessoal, independente do uso de drogas, para poder fazer a contraposição a esse massacre que a publicidade nos impõe diariamente. A publicidade não faz apenas a propaganda da cerveja, ela passa uma mensagem mais sutil e mais perniciosa, que é a ideia que se nós não utilizarmos um tipo de droga, nós não conseguimos ter diversão, nós não conseguimos nos divertir, nós não conseguimos ter alegria. E a pergunta do Rafael Massuda é se nesse momento de pandemia e o estímulo ao isolamento social é um fator de maior risco de uso de substâncias, incluindo as ilegais. Sim, sem dúvida. O isolamento social tem um impacto enorme no estímulo para a busca de consumo de substâncias, porque nós somos seres gregários, nós precisamos da convivência de outras pessoas, principalmente aquelas mais próximas, os familiares e os amigos. E o isolamento social, aliado ao isolamento social, nós vivemos um período de muita tensão, de muita incerteza, do ponto de vista econômico, as pessoas com medo de perder emprego, uma mudança de trabalho à distância, as crianças, os adolescentes também, os jovens assistindo aula à distância. Além do isolamento, nós temos essa mudança muito rápida, muito abrupta das relações sociais, da forma de estudo, da forma de trabalho, criando então uma angústia, criando uma
incerteza, uma insegurança. E o que os estudos indicam é que houve realmente um aumento do consumo do álcool, exatamente por ser uma droga lícita e de fácil acesso. Isso é um dado interessante. Alguns países tiveram algumas medidas de proibição de venda de bebida alcoólica, como a Índia, que proibiu totalmente numa fase inicial, agora atualmente eu não sei como é que está, mas proibiu a venda de bebida alcoólica. Algumas cidades no Brasil agora na pandemia também tiveram essa experiência de limitar os horários de vendas de bebida alcoólica, porque isso causa um grande impacto. E um outro elemento também, Rafael, que também estimula o consumo de drogas, é o agravamento dos transtornos psiquiátricos nesse período do isolamento, no período da pandemia. Então, os quadros depressivos, os quadros de ansiedade, os transtornos de humor, essas condições tendem a se agravar por essa questão ambiental da incerteza, da tensão, do medo do desconhecido, um período muito prolongado, já estamos há mais de um ano nessa condição. Então, esse agravamento dos transtornos psiquiátricos, dos sintomas psiquiátricos, também faz com que as pessoas, de uma maneira ilusória, busquem tanto a automedicação quanto o tratamento de uma maneira irregular ou de uma maneira perniciosa com o uso de substâncias, seja pelo aumento do consumo do álcool, seja da maconha, seja do tabaco. A cocaína teve um fenômeno interessante. Aqui no Brasil, essa pesquisa do Drug Survey, houve, pelo menos numa fase inicial, uma diminuição no consumo de cocaína. E a maconha, um aumento de 24% do consumo. Então, essa é uma preocupação que nós médicos, nós psiquiatras temos em relação à população que nós já atendemos, que já são portadores de transtornos psiquiátricos, mas especialmente a população que não consumia, pelo menos de uma forma abusiva, de uma forma exagerada, as drogas e que tende a modificar a sua forma de consumo de bebida alcoólica, principalmente, e mesmo dos benzodiazepínicos nesse período. No próximo bloco, nós precisaríamos ter, além do tratamento do ponto de vista psiquiátrico, da questão clínica da doença, do transtorno psiquiátrico, nós precisamos ter uma estrutura de reinserção social. A dependência, o vício, as compulsões são problemas que geram muitos outros problemas. Eles afetam tanto o nosso corpo, nossa mente, como nossa vida de maneira geral, as nossas relações, nossa maneira de estar e de lidar com o mundo. Como compreender as muitas facetas de uma dependência? Como lidar com alguém que está imerso no que parece ser um buraco negro? E, ao mesmo tempo, lidar com o turbilhão de emoções que também emergem em quem tem que conviver com o dependente. São muitas as dúvidas e os sentimentos tão ambíguos que cercam esse tema. Mas existem caminhos e tratamentos que podem ajudar tanto o dependente quanto os seus familiares. A Júlia Teixeira Severo te pergunta se compulsão e vício são a mesma coisa. Ela diz que ela tem um diagnóstico de transtorno de escoriação, que é o ato de cutucar a pele repetitivamente, e ela diz que a minha droga é meu corpo. Como deixar o vício se estou sempre com a droga? Essa é uma pergunta também bastante importante. Nós sabemos que existe as vias neuronais associadas ao comportamento de dependência química, ao uso de drogas, também está associado ao que nós chamamos agora no DSM-5 e a CID-11, que falam dos comportamentos compulsivos, que oficialmente é reconhecido o jogo, mas provavelmente o videogame, esses hábitos esses hábitos compulsivos como compra, como pornografia, sexo, estão relacionados então a essas mesmas vias neuronais, e o skin picking, né, como é esse hábito das pessoas ficarem se cutucando e muitas vezes
se machucando, provocando autolesões, estão relacionadas a essas mesmas vias neuronais, mas a forma é buscar tratamento, né? Existe o tratamento medicamentoso, existe o medicamento psicoterápico, realmente são condições psiquiátricas que podem ser graves, podem ser de difícil tratamento, mas existe um bom prognóstico desde que se faça um diagnóstico precoce, que a pessoa realmente se envolva no tratamento, se participe realmente do tratamento, mas existe, pelo menos até onde nós conhecemos hoje em dia, uma associação com esse tipo de comportamento. Parece que tem a mesma via neuronal. A Joana Cardoso pergunta se para tratar de uma depressão é necessário medicamentos que vicia. Isso pode deixar a pessoa dependente. Como trabalhar isso? É uma das grandes questões que nós, psiquiatras, temos no consultório, é uma das perguntas muito comuns, as pessoas falarem, mas doutor, esse medicamento não é muito forte, eu não vou ficar dependente, esse medicamento não vicia? Não, os antidepressivos, que na verdade são chamados antidepressivos por uma simplificação farmacológica, por uma questão comercial, na verdade eles são utilizados para outras condições além da depressão, pode ser utilizados para o tratamento da depressão, pode ser utilizados para o tabagismo, um tipo de antidepressivo, e para outras condições psiquiátricas. Eles não causam dependência. O que acontece é que às vezes as pessoas confundem necessidade com dependência. Assim como uma pessoa que tem diabetes tem a necessidade de usar insulina, ou uma pessoa que tem hipertensão tem a necessidade de usar o medicamento antihipertensivo. Mas ela não é dependente, ela não vai ter aquelas alterações comportamentais que nós vimos. Mas como são doenças crônicas e que não têm cura, mas têm controle, alguns casos de depressão podem necessitar de um uso constante do antidepressivo, mas não é porque a pessoa tenha desenvolvido a dependência do ponto de vista das mudanças de hábitos, das mudanças de aprendizado e de comportamento como nas drogas que causam dependência, mas porque ela tem necessidade. Então, as pessoas que estão usando antidepressivos ou que têm a necessidade, que foi indicado o antidepressivo, não se preocupem, não vão ficar dependentes do ponto de vista da dependência química ou da addiction, como se fala em inglês. O que pode acontecer é da pessoa precisar usar por um tempo maior ou menor, ou às vezes por um tempo mais prolongado, mas por necessidade e não por dependência. O Leonardo Brandão pergunta se o tratamento de usuários de drogas ofertado pelo SUS está sendo eficaz e quais os avanços e desafios que o SUS tem encontrado no tratamento de usuários de drogas no Brasil. A questão do tratamento dos dependentes químicos no Brasil certamente é uma das grandes dificuldades que nós temos, porque o acesso ao tratamento especificamente dos dependentes químicos ele é bastante restrito. Nós tivemos... porque existe uma certa discussão não médica que é sobre a necessidade das pessoas serem internadas ou não, das pessoas poderem frequentar ambulatórios ou não. O que, no meu ponto de vista, nós temos ainda uma estrutura falha. Isso se expressa pelo número de comunidades terapêuticas que nós temos no Brasil. Os dependentes químicos, por não encontrarem uma estrutura médica, uma estrutura de organização de saúde que possa atendê-los, que possa absorver as suas necessidades de tratamento, esse campo de tratamento acabou sendo absorvido pelo trabalho religioso, pelo trabalho das entidades assistenciais que puderam acolher essas pessoas. Nós sabemos que existem grandes grupos que têm um trabalho excelente em comunidades terapêuticas, mas também sabemos que existe um número significativo delas que não tem uma boa condição de acolhimento nem do ponto de vista médico, muito menos do ponto de vista médico, psiquiátrico, então nem se fala, e muitas vezes da própria estrutura física, da estrutura que nós chamamos de hotelaria. Então, certamente nós temos um déficit muito significativo em relação ao tratamento dos dependentes químicos.
de modo geral, né? Muitas vezes a consulta é demorada no ambulatório, ou a vaga no CAPS é demorada, nós não temos estruturas voltadas especificamente para adolescentes, especializadas para adolescentes, em número suficiente para a nossa questão epidemiológica. Nós temos um número muito grande de adolescentes com problemas de drogas, envolvidos em situações dramáticas do ponto de vista social, do ponto de vista médico. Então, esse é um ponto muito necessário de avançar. E, além dessa questão do tratamento em si, o segundo ponto é a falha no sentido da recuperação, porque além de melhorar a condição clínica do paciente dependente químico, ele precisa ter uma reinserção social, ou seja, ele precisa ter uma assistência jurídica. Muitos deles têm problemas com a lei, têm problemas sociais, o desemprego, tem o estigma, precisam ser estimulados então a ter facilitadas formas de acesso à reintegração ao estudo, ao trabalho, à reintegração da família. Muitos estão há anos afastados da família, a família também tem um certo receio, tem uma grande frustração, tem um grande sofrimento por ter perdido, por essas pessoas terem se afastado. Então, nós precisaríamos ter, além do tratamento do ponto de vista psiquiátrico, do ponto da questão clínica, da doença, do transtorno psiquiátrico, nós precisamos ter uma estrutura de reinserção social, um trabalho de assistência social, de serviço social, de serviços de emprego, de assistência jurídica, como eu comentei. Então, esse certamente é um grande desafio que não é só do Brasil, essa é uma condição de todos os países do mundo em graus diferentes de dificuldades, mas a reinserção e o tratamento do dependente químico é uma dificuldade em todos os países. O Yuri Baltes pergunta se o consumo compulsivo por compras é um vício. Essa é uma pergunta relacionada àquela primeira da pessoa que se autolesiona, se automachuca. É o que as chamadas compulsões comportamentais. Não está ainda catalogado, não ainda está identificado como um transtorno psiquiátrico oficialmente, mas existe uma semelhança entre esse comportamento da compra excessiva. Muitas vezes está na base um transtorno de humor, um quadro de mania, por exemplo, mas é possível que esse quadro do comportamento compulsivo relacionado a compras esteja associado aos outros comportamentos compulsivos, do jogo, do uso excessivo da internet, do uso excessivo de videogame ou da pornografia. Então, existe sim uma condição comum do ponto de vista neuroanatômico e neurofisiológico. E o tratamento, mas existe tratamento, então pode ser tratado como uma condição associada a algum outro transtorno psiquiátrico, mas também pode ser tratado de uma maneira particular. Existe tratamento e que quem tem essa dificuldade certamente deveria procurar um tipo de tratamento especializado, porque isso causa um impacto enorme na vida do indivíduo, na vida da família, endividamento, perda de emprego, perda de relações familiares, uma condição de muito sofrimento psicológico e também está associado a uma decadência social, muitas vezes, por essa condição de gastos excessivos. Porque nós temos que pensar que a internet, o cartão de crédito facilitaram muito o consumo e a publicidade estimula o tempo todo, né? Então, as pessoas que têm uma dificuldade de controle de impulso e vão desenvolvendo esse hábito podem se tornar compulsivos, então precisa de um tratamento voltado a essa mudança de hábitos e desenvolvimento do controle do impulso. No próximo bloco... A indústria das drogas, sejam as lícitas ou as ilícitas, não tem nenhuma preocupação com a saúde pública, não tem nenhum tipo de preocupação ética. O compromisso que eles têm é com o lucro.
Vivemos em uma sociedade que faz do álcool não só uma droga lícita, como é incentivado no cinema, na propaganda, nos encontros e reuniões sociais. Existe toda uma cultura do consumo do álcool. Por outro lado, os riscos a que expõe não apenas quem bebe, mas igualmente a sociedade como um todo, gerando altos índices de acidentes e violências dos mais variados tipos e gravidades, faz do alcoolismo um dos maiores problemas de saúde pública do país. Entra ainda neste coquetel o paradoxo. Incentivamos o consumo do álcool, mas não aceitamos a pessoa que se tornou alcoólico. E podemos trazer esta reflexão também para outras drogas. Uma reflexão que precisa ser ainda mais ampla e coletiva, pois envolve não só saúde pública, como responsabilidade social e ética. Agora são perguntas relacionadas ao álcool, né? A Aline Schmidt pergunta se existe o beber socialmente. A Dalva Bessa pergunta sobre o consumo de álcool, por que algumas pessoas ficam dependentes e outras não. E o Rogério Luiz pergunta se sem o álcool seríamos mais humanos ou mesmo o álcool tem seu papel em decorrência da necessidade humana diante de um mundo tão repressor. O álcool ele acompanha a nossa evolução como espécie desde os primórdios, lá desde a pré-história. Então, o nosso sistema nervoso central, ele foi adaptado ao consumo do álcool. Então, é por isso, talvez, que esteja presente em todas as culturas, em todas os povos, né? O problema é que nós vivemos um tipo de consumo diferente que os outros povos utilizavam, com essa concentração maior do teor alcoólico das bebidas e a quantidade maior e o estímulo pela publicidade. Nem todas as pessoas que consomem substâncias, álcool, tabaco ou qualquer das outras drogas, maconha, cocaína, anfetaminas, vai se tornar dependente. Isso é diferente de pessoas para pessoas. Na média, em torno de 10% das pessoas vão desenvolver a dependência. São as pessoas que vão evoluir para um quadro grave. Essa é a boa notícia. Felizmente, a grande maioria das pessoas não vai ter o quadro de dependência. Mas nós temos que lembrar que, especificamente em relação ao álcool, o grande problema não é exatamente a pessoa se tornar dependente, ela ter a doença dependência, o transtorno psiquiátrico, dependência química, dependência ao álcool, mas é que qualquer tipo de uso do álcool pode expor a pessoa a algum tipo de risco. Por exemplo, um adolescente que nunca utilizou bebida alcoólica, as primeiras vezes quando ele começa a beber, ele não sabe qual a reação que o álcool vai provocar no seu organismo, na coordenação motora, no equilíbrio, no pensamento, na atenção. Então ele se expõe a riscos como quedas, onde pode haver um traumatismo craniano, os afogamentos, especialmente no verão, jovens saem em grupo, consomem bebida alcoólica, ficam mais ousados, mais corajosos, ficam criando um comportamento de disputa, então se aventuram no mar, se aventuram no rio, se aventuram em lagos e não sabem as reações físicas que eles vão ter em termos de coordenação e podem se afogar. O dado também associado ao dirigir alcoolizado é muito frequente no Brasil, em torno de 50% dos acidentes relacionados aos desastres de automóveis estão relacionados a pessoas que associam o álcool à direção, a violência doméstica, o estupro, a violência sexual. Então, não é necessariamente a dependência que é uma preocupação específica. Nós nos preocupamos não só com a dependência, mas com esse uso descontrolado, esse uso irregular. E como nós comentamos, o uso, a pessoa pode... E algumas pessoas não consomem o álcool todos os dias, mas quando vão consumir, consomem em grande quantidade, que é o que nós chamamos do beber pesado
episódico, que na literatura em inglês se chama binge. Então, esse também é um tipo de intoxicação alcoólica que é muito utilizado pela juventude, muito utilizado pelas mulheres, as jovens hoje em dia, mas que elas não são ainda dependentes, é um processo evolutivo de muitos anos até a pessoa se tornar dependente, mas mesmo que ela não seja dependente, ela pode ter repercussões negativas. Por exemplo, se atrasar para fazer provas, se atrasar para o trabalho e perder o emprego, ser reprovado, ser jubilado num curso. Nós vivemos numa sociedade onde a pressão para o trabalho, a pressão para o sucesso, a pressão para o consumo é muito intensa pela publicidade, pela questão do status social, pelo estímulo de comportamento individualista, onde nós não temos mais os laços sociais. Evidentemente que isso causa uma angústia, causa um sofrimento emocional, um sofrimento psíquico, que as pessoas vão buscar formas para tentar compensar essa dor, esse sofrimento. E evidentemente que as drogas lícitas são as mais à mão, são as mais fáceis para o consumo. Então o álcool é o primeiro a surgir. E a primeira sensação de consumir o álcool é prazerosa, a pessoa se torna mais tranquila, mais sociável. E esse é o grande risco, como eu comentei. Pode levar a essa sensação de prazer, de alegria, mas também pode levar aos acidentes, pode levar à violência, a dupla face das drogas, e que no álcool fica muito mais evidente. Mas ressalto, a publicidade não mostra isso, a publicidade mostra só a mascarazinha da alegria, da satisfação, da diversão. A Gleides Lima te pergunta que considerações o senhor faria sobre a ética e a responsabilidade social da indústria tabagista. Bom, eu acho que indústria tabagista e ética são uma contradição em termos, né? A história mostra que a indústria do tabaco não tem... essa é uma palavra que não é traduzida no dicionário da indústria do tabaco, né? A história mostra que eles já sabiam muito antes dos médicos dos problemas de saúde que o tabaco provocava, em termos da saúde cardiovascular, dos acidentes vasculares cerebrais, dos infartos do miocárdio, dos derrames, né? Eles aumentaram a concentração de nicotina para que as pessoas se tornassem dependentes mais rápidas, não tem o menor escrúpulo em vender tabaco para crianças, para adolescentes. Então, eles não têm nenhuma... De modo geral, a indústria da droga, sejam as lícitas ou as ilícitas, não tem nenhuma preocupação com a saúde pública, não tem nenhum tipo de preocupação ética. O compromisso que eles têm é com o lucro, o compromisso que eles têm é com a venda de mercadorias. Então, do ponto de vista ético, essa é uma pergunta muito simples de responder. Não existe esse compromisso. Um outro dado importante, quando os primeiros trabalhos científicos começaram a indicar e a identificar os problemas, a associação do uso do tabaco, por exemplo, com os cânceres, com as neoplasias, a indústria do tabaco se organizou para criar grupos de médicos, de cientistas, para desacreditar, para desmoralizar esses trabalhos. Existem os relatos históricos que mostram isso, que provam isso. Aliás, existe um filme com o Al Pacino no final dos anos 90, que se chama O Informante, que é baseado numa situação real de um alto executivo da indústria do tabaco americana que entrou em crise existencial, uma crise ética, e resolveu denunciar os abusos e as medidas arbitrárias da indústria do tabaco. E a cena final mostra os grandes executivos da indústria de tabaco americana jurando no Senado americano que eles não sabiam dos malefícios do tabaco, eles não tinham aumentado a concentração de nicotina no tabaco para causar a dependência, como eu falei, e foi provado por documentos que eles sabiam, ou seja, eles mentiram e juraram lá na frente do Senado numa cena pública, né? Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube.
Quem convive sabe o drama que é uma família que tem um dependente químico, seja de álcool, de maconha, de cocaína, principalmente um jovem que acaba também se perdendo no envolvimento com o tráfico, que acaba sendo vítima da violência, que acaba perdendo o seu potencial de vida nas prisões, ou sendo assassinados, ou sofrendo algum tipo de violência.